Olá, turma do oitavo ano, tudo bem com vocês? Espero que todos estejam bem. Bem, vocês já devem ter ido ao colégio buscar os livros corrigidos, já devem estar com os livros aí em mãos. E hoje nós iremos finalizar o nosso livro de inglês, tá? É o que acontece? Nós ficamos aí para fazer o capítulo 4 do livro. Porém, algumas partes do capítulo 4 são partes irrelevantes. Como irrelevantes? Né? São conteúdos mais sobre atualidades, que não exige tanto foco assim. Como assim não exige tanto foco? São exercícios e conteúdos voltados mais para a área de turismo, digamos assim, ou seja, são atividades onde vocês deveriam nomear paisagens, atribuir adjetivos a essas paisagens. Então, dentre todos os conteúdos do capítulo 4, eu vou priorizar somente aquele que exige mais foco, tá? Que é o superlativo que se encontra lá na página 24 do livro de vocês. Página 24, a gente vai falar sobre o superlativo. Aí o que acontece? Eu vou explicar o superlativo aqui para vocês e vou deixar o gabarito das outras atividades aí da página do capítulo 4 para vocês poderem fazer e preencher os livros de vocês, beleza? Então eu vou explicar aqui sobre o superlativo e vou deixar o gabarito das atividades restantes do capítulo 4 para vocês fazerem aí o preenchimento delas. Tá? Então vamos lá, prestem atenção. A gente vai falar então sobre o superlativo. O superlativo é algo muito fácil, muito simples. Tá? Em português existe o superlativo. O superlativo é quando eu pego um elemento de um determinado grupo e exalto esse elemento, ou seja, esse elemento ele vai sobressair os demais de uma forma incomparável. Quando eu digo assim, olha só, Maria é a mais bonita da cidade. Quando eu falo Maria é a mais bonita, eu estou querendo dizer que não tem ninguém igual a Maria. Ela é a mais bonita de todas. Tá? Então esse é o superlativo no português. Em inglês existe o superlativo, porém existem algumas regrinhas. Essas regrinhas elas são bem semelhantes ao comparativo de igualdade. Se lembram lá o mais bonito que, mais inteligente que? Então essas regrinhas elas são bem semelhantes ao do comparativo de superioridade. Está aparecendo no fundo da tela para vocês aí alguns exemplos. Olha só. Esse conteúdo vocês vão encontrar na página 24 do capítulo 4. Superlative, que é superlativo. Adjetivos longos com duas ou mais sílabas, o que a gente vai fazer? A gente vai acrescentar o the most antes desse adjetivo. O the most a gente vai traduzir como o mais, a mais. Tá? Então eu tenho alguns exemplos aí para vocês, olhem só. The most beautiful girl, a garota mais bonita. The most expensive car I've seen, o carro mais caro que eu já vi. The most handsome boy, o garoto mais bonito. The most important student, o aluno mais importante. The most incredible thing, a coisa mais incrível. The most amazing place I have visited is in the UK, o lugar mais incrível que eu visitei fica no Reino Unido. Então reparem que eu tenho the most aí de verde, esse the most a gente vai traduzir como o mais, a mais. E reparem que depois dele nós temos adjetivos longos, com duas ou mais sílabas. Olha só, tem o beautiful, é um adjetivo bem longo. Expensive é um adjetivo longo. Handsome é um adjetivo longo. Important, incredible e amazing. Tá? Então guardem essa regrinha aí no superlativo. Adjetivos longos com duas ou mais sílabas, eu vou acrescentar o the most antes desse adjetivo. Beleza? Somente the most. Continuando agora. Outra regrinha, olha só. Adjetivos com uma sílaba somente, a gente vai acrescentar o EST ao final desse adjetivo. Beleza? EST. Eu tenho aí the old vira the oldest. The tallest. The oldest a gente vai traduzir como o mais velho, tá? O adjetivo é old, tá? No superlativo a gente vai transformar em the oldest, o mais velho. É como se esse EST que é acrescentado no final do adjetivo equivalesse ao most, tudo bem? Porém, acrescido aí como essas letras, que vocês veem, o EST. Então, o mais velho vira the oldest. Aí eu tenho um exemplo aí, olhem só. The oldest person, a pessoa mais velha. E eu tenho outro adjetivo, tall. O tall vai virar tallest, tá? The tallest, o mais alto. The tallest man in the world, o homem mais alto do mundo. Continuando, olha só. Adjetivos com uma sílaba, terminados em vogal mais consoante, dobra-se a última letra e acrescenta o EST.
Aí eu tenho fat. Fat quer dizer gordo ou gorda. Reparem que fat ele é monossílabo e ele termina em vogal e consoante, em A e T. Aí o que acontece? Eu dobro a última letra, que é a letra T, e acrescento o EST. Aí ele vira fattest. Porém, no superlativo eu não posso esquecer nunca de colocar o the antes do adjetivo, como está na tela, olha. The fattest, o mais gordo, tudo bem? Porque sempre no superlativo a gente tem que falar que algo é o mais ou a mais. Tá? Então esse the ele sempre tem que estar antes do adjetivo. Tá? Esse THE a gente vai pronunciar the. Tá? The fattest, o mais gordo. Aí eu tenho big. O big quer dizer grande. Reparem que o big também termina em vogal e consoante. Aí o que acontece? A gente dobra a última letra, que nesse caso é a letra G, e acrescenta o EST. Tá? Então ele vira biggest. Porém, no superlativo a gente vai falar the biggest. The biggest quer dizer o maior, a maior. Aí nós temos aí um outro adjetivo, thin. Thin quer dizer magro, magra, ou fino, no sentido de magro ou magra. Reparem que thin terminou em vogal e consoante. Aí o que acontece? Eu dobro aí a última letra, como está na tela aí, que é a letra N, e acrescento o EST. Aí no superlativo ele vira the thinnest, tá? O mais magro, a mais magra. Beleza? Continuando aí, só para a gente terminar então essa explicação. Adjetivos terminados em E, prestem atenção, a gente vai acrescentar simplesmente o ST. Tá? Adjetivos terminados em letra E, a gente acrescenta somente o S e o T. Aí eu tenho aí alguns exemplos. Olha só, o fine virou finest. Aí no superlativo, the finest. Aí eu tenho um exemplo aí, olha. The finest person. A pessoa mais gentil, mais bacana. Aí eu tenho um outro adjetivo embaixo, nice. Nice também pode ser traduzido como bacana, maneiro. Tá? Então ele virou nicest. A gente só acrescentou o ST porque ele já terminou em E. Tá? Então no superlativo vira the nicest. Aí tem um exemplo aí, olha. The nicest man in the world. O homem mais maneiro no mundo. Aí eu tenho aí late. Late quer dizer atrasado, atrasada. A gente vai acrescentar somente o ST porque ele já termina em E. Tá? E no superlativo ele vira the latest. Nunca se esqueçam de colocar o artigo the antes do adjetivo, beleza? Aí eu tenho um exemplo, olha, the latest student, que seria assim, o estudante mais atrasado. Eu posso traduzir nesse sentido como estudante mais atrasado. Porém, em um outro contexto, eu posso traduzir esse latest como recente, tá? Porém, em um outro contexto. Aqui a gente vai traduzir como o mais atrasado. Bacana? E também temos os adjetivos irregulares. Como assim adjetivos irregulares? São aqueles adjetivos que que se modificam por completo, que é o caso do good, bad, far. Tá? O bad ele vai virar o worst. E o superlativo, the worst, tá? O pior, a pior. O good vira best. Tá? O melhor, a melhor, the best. E o far, que é longe, distante, vira farthest. The farthest é o superlativo, the farthest. O mais distante, a mais distante. Beleza? Então essa é a explicação do superlativo. A gente vai ter outras oportunidades de trabalhar o superlativo no próximo bimestre. Porém, eu vou deixar para vocês aqui o gabarito das atividades do capítulo 4 para vocês preencherem o livro. Beleza? Então assistam aí o vídeo, voltem quantas vezes vocês quiserem. Não esqueçam de fazer aí o preenchimento das páginas restantes do capítulo 4. Belezinha? Amanhã a gente vai ter aula ao vivo. A gente vai falar um pouco mais sobre o superlativo. E eu vou dar as orientações da atividade avaliativa de vocês, tá? Então por hoje é isso. Preencham o livro com as atividades que faltam no capítulo 4. Assistam aqui, entendam um pouco do superlativo. E amanhã na nossa aula ao vivo a gente vai falar um pouco mais sobre o superlativo. E eu vou dar as orientações aí da atividade avaliativa de vocês. Então é isso. Qualquer dúvida me procurem. Beijos, abraços a todos. Fiquem com Deus e até amanhã.